Galo cantou no Mineirão. O Atlético Mineiro é campeão da Copa do Brasil. São Paulo tá fora da Libertadores. A dupla Grenal tá de olho no fim de semana. E a LAF? A LAF tá na final da Lupicínio Rodrigues. Tem jogo no fim de semana e é aqui. Papo no Goleiro. E o Galo cantou alto, Diogo Botti, no Mineirão ontem. Atlético Mineiro é campeão da Copa do Brasil. É um título por ano esse indiscutível, né? Indiscutível com o risco do Galo aí no Mineirão. Levou pouco mais de 1.000 pessoas ao seu espaço ali, restrito no estádio Mineirão, que fizeram a festa ali. O Atlético jogou 3 vezes mais que o Cruzeiro na noite de ontem. Fez um gol com o Diego Tardelli, podia ter feito mais se não fosse o Fábio. E título muito merecido, de vitórias heróicas, de viradas heróicas contra Corinthians, contra Flamengo, em fases anteriores. E tá aí, o Galo Mineiro cantou mais alto, como tu mesmo disse, e o futebol mineiro como um todo encerra o ano muito acima dos outros em nível técnico, tático. Cruzeiro campeão brasileiro, campeão mineiro, Galo campeão da Copa do Brasil. Parabéns a esse grande planejamento que tem sido feito em Minas Gerais, com a questão de elencos, questão de estrutura, questão de uma visão de futebol muito diferente da nossa aqui, por exemplo, onde 2 senhores arcaicos ainda são treinadores de futebol e acham que podem ir em algum lugar. Então parabéns ao time mineiro aí que conquistou mais essa taça, já que veio de Libertadores e tudo mais, ao Galo aí, o Cruzeiro. Então o ano encerra nas cores azul, preto e branco. É isso aí. E com um cheiro de pão de queijo que deixa o ambiente bem agradável. Mas Minas Gerais, o estado em si, se parece muito com o Rio Grande do Sul, né? Nós até temos uns gostos meio parecidos, assim, né? A questão musical, por exemplo. Mulheres. Quando a banda bomba lá, aliás, uma banda mineira quer ver se vai bombar, eles vêm aqui no Rio Grande do Sul, cantam. Lá no Rio Grande do Sul funcionou, então vai dar certo. E a gente é meio parecido com eles, inclusive na questão financeira, quer dizer, não é fundamento do Estado ter mais dinheiro, porque tu pode dizer, São Paulo tem muita grana, então eles podem ter mais patrocínio, ter mais tudo. Não é isso, né, Diogo? Na verdade, até falando em questão de recursos vindos falando de futebol, da própria CBF, que é a mantedora lá do futebol brasileiro, tipo, se tu comparar aí com Flamengo, Corinthians, São Paulo, grandes clubes, o rendimento de Atlético, Cruzeiro, Inter, Grêmio é muito inferior. Então por isso que eu falo da questão do planejamento, entendeu? Tu pega, por exemplo, o time do Cruzeiro campeão brasileiro, Ricardo Goulart, renegado no Inter, Everton Ribeiro, refúgio do Curitiba, o próprio Marcelo, o treinador, até desconhecido, 2 vezes campeão da Copa do Brasil, deu certo no Cruzeiro. Então, são essas situações que acabam dando certo, e acreditar, na verdade, ter um olheiro acima de tudo, um cara que possa indicar, aposta ali que vai dar certo. Né? Tu pega, por exemplo, o Inter e Grêmio hoje, aposta em Barcos, que é um jogador calejado já, um veterano, né? Rafael Moura, atuar do lado do Inter, né? Ainda que o Neymar ainda precisa de ritmo. Aí tu olha valores como o da Alessandro, que já está aqui há 6 anos, né? Então, são coisas assim... Já acho o dono do campinho, né? São coisas assim, 8 anos, desculpa, do Alessandro, né? Então, são coisas assim que a gente olha, quando vai renovar? Quando vai ter essa renovação no futebol gaúcho? Quando o futebol gaúcho vai ser futebol de velocidade ontem, por exemplo, quando o Luan me arranca aos 40 minutos do segundo tempo, né, do primeiro tempo antes de sofrer a sua lesão, né, quando é que o Inter vai ter essa questão de ataque produtivo, que nem, por exemplo, o Júlio Batista toca pro Dagoberto, que toca pro Everton Ribeiro, toca pro Ricardo Goulart. São nomes de expressão hoje no país. Então, eu acho que hoje o futebol mineiro se desenha de uma forma, uma ascensão que não tem como voltar. Eu acho que os próximos anos aí vão ser se não houver uma revolução de pensamento, muitas vezes até de postura, na hora de contratar, na hora de pensar o futebol gaúcho vai continuar com essa mesmice e continuar comemorando vaga. E é preocupante, né, Diogo Botti? Porque uma coisa é certa, o Grêmio Internacional, se quiserem ir além do que estão indo hoje, vão ter que gastar muito, muito, muito dinheiro, que hoje também não tem. Porque nós vemos o Sub-20, por exemplo, que seria a base do Grêmio, do Internacional, não indo além, jogando contra Lajadense, contra Novo Hamburgo, contra na verdade, tu pega, por exemplo, esse Sub-20 do Grêmio, esse é o Sub-20 do Grêmio, que é o próximo jogadores a serem profissionais. Né? E tu pega, por exemplo, o Inter aí, tudo bem, tá na final da Copa do Brasil, mas são poucos jogadores aqueles ali que ainda não tiveram chance, ou estão passando do tempo de ser profissionais. O próprio Andrigo aqui de Estrela, o Andrigo tá chegando a 20 anos.
Já era pra ter estourado, sabe? Então, tipo, tu olha, os valores são poucos hoje. Mas a questão que eu falo, Márcio, é uma questão nem só de valores, mas é tu enxergar futebol barato de qualidade, como o Cruzeiro e o Atlético fizeram. Entendeu? Tu pega o time do Atlético, campeão da Copa do Brasil ontem, tinha o Vitor, que foi comprado uma merreca do Grêmio, sabe? Bruno Rocha, tipo, pessoas assim, laterais, por exemplo, o Leonardo Silva, que é o zagueiro, tipo, um jogador veterano já, mas que tem muito caldo para dar ainda, sabe? Aí tu olha, por exemplo, o Leandro Donizete no meio campo, um leão no meio campo, acabou sendo expulso no final da partida, para mim injustamente e tal, mas, tipo, do Curitiba, sabe? Tudo isso trazido pelo Marcelo. Marcelo tinha uma visão de grupo do Curitiba, que deu certo na Copa do Brasil lá nos anos anteriores, implantado no Cruzeiro e aí com algumas qualidades individuais se acendendo, com o próprio Everton Ribeiro, o próprio Henrique, que voltou a jogar muita bola, com o Fábio, que é esse paredão. O Cruzeiro está aí, topo do Brasileirão, já não mais o Atlético Mineiro, com alguns jogadores, por exemplo, alguns valores muito importantes, como o Diego Tardelli, que voltou a fazer gol, voltou a ser o grande nome do Atlético e quem sabe aí um grande nome da seleção brasileira nos próximos anos. Dá uma olhada no gol do Diego Tardelli, então, que confirmou o título para o Atlético Mineiro na noite de ontem. Bola na área do Cruzeiro, o Diego Tardelli cabeceou e o Fábio não conseguiu alcançar. 1 para o Atlético, 0 para o Cruzeiro. O Atlético que já havia vencido a primeira partida por 2-0, então campeão absoluto da Copa do Brasil. Na noite de ontem também, jogo bom de quarta-feira à noite, boa para os mineiros, ruim para os paulistas. O São Paulo está fora da Sul-Americana. Agora a nossa conta não tem mais problema, não, né? Chega de conta agora G4, G2, G2, G1, 4, 5, 3, não. Vai 4, tá fora o São Paulo, perdeu nos pênaltis para o Atlético Medellín, conseguiu a vitória de 1-0, o tempo normal, aí deixou igualdade no resultado, já que tinha perdido lá na Colômbia no primeiro placar. Foi para os pênaltis, eu tô olhando aqui, minha produção botou, tomou 4 nos pênaltis. 4-1, eu vi o lance do Allan Kardec, que ele resvalou, né, fantástico. Né? Então o São Paulo está fora da Copa Sul-Americana e o Brasileirão vai definir todos os classificados para o Libertadores do próximo ano. Então é G5, tá? Então, porque os 3 ali, os 2 mineiros que ganharam, mais o São Paulo que estava concorrendo, então tudo na parte de cima. A gente já esclareceu aqui entre nós, né? Eu acho que nós tinha mais dúvida que o telespectador, eu acho. Mas é que era complicado mesmo. O negócio não é, né? É uma matemática sinistra. É sinistra. Aí perde um, ganha outro, tem que botar aqui, puxa pra lá. Então, né? G5, tá? Campeonato Brasileiro, porque os 3 que estavam brigando ainda por títulos nesse ano estão lá em cima. Bom, vindo aqui para a aldeia, a Alaf no futsal, na final da Copa Lupicínio Rodrigues, pega a GSL. Primeiro aqui em... América de Itapera? América? América de Itapera. Então tá, América. América de Itapera. Invicto. Verdade. Time invicto. América de Itapera. Primeiro aqui em Lajeado. E a América acho que tirou a GSL. Por isso aí, é semifinal. Primeiro aqui em Lajeado, vai ser agora no fim de semana, você pode acompanhar. Domingo, 20 horas. No ginásio da Univates, né, no complexo esportivo da Univates. Jogo complicado, até porque o momento é invicto. O América de Itapera está invicto, não perdeu para ninguém nessa Copa Lupicínio Rodrigues. É uma equipe que veio da Série Prata junto com a STF nesse ano e surpreendeu-se. Na Série Ouro não fez uma campanha espetacular, na Lupicínio Rodrigues está mostrando todo o seu valor, agregou jovens talentos, trouxe alguns reforços de fora aí e ainda não perdeu, não sabe o que é derrota. Derrotou a LAF, lá jogando lá em Itapera, e tipo, a LAF teve 2 derrotas, uma pro América e uma para a DS, né, de Sananduva, que chegou na semifinal da Série Ouro. Então não é pouca coisa não. Então a LAF vai precisar se encontrar. A gente já falou que aquele dia com o André, já comentamos com o técnico Giba, o grupo está cansado dessa questão do Paraná, lá da Liga Sul, dessa sequência de jogos aí de Série Ouro, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então ela vai precisar se superar aí, se quiser não sair morto daqui de Lajeado, porque lá em Itapera a pressão pega, a torcida no ginásio ao ladinho da quadra. Mas deu uma folga também agora, né, jogo? Deu pra dar uma descansadinha, uma semana, pelo menos. Não, na verdade é que final de temporada, né, Márcio? É o ano, todo mundo nessa época ontem, já tá meio se arrastando. O pessoal falando, o Cruzeiro tá fazendo 73 partidas ontem. É verdade. Tipo, não tem, né, cara, o físico, os caras não aguentam mais, sabe? Então, ainda tem mais 2 pra jogar.
pro Campeonato Brasileiro. Então vai a 75 partidas no ano, cara. O europeu joga 30. Né? O Grêmio pega o Bahia neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, a 37ª rodada, aí, precisando ganhar. E quem fala sobre a expectativa desse jogo é Pedro Jeromel. Qual a instrução que os dirigentes passam para vocês, o Felipão, se ele conversa com vocês em relação ao pênalti do Fábio Santos, e como é que está o clima? Não, o clima tá bom, aqui a gente tem um ambiente fantástico, os jogadores todos estão sempre puxando para o mesmo lado, senão a gente não tinha feito o que a gente fez aí na segunda turno de campeonato, a gente brigou para estar sempre em cima no G4, estávamos ali até 2 jornadas atrás, mas infelizmente perdemos 2 últimos jogos, e é coisa que não acontecia, a gente tem a melhor defesa do campeonato, dificilmente sofremos um gol, e continuamos tendo, mas sofremos os gols no momento que não podíamos. E isso prejudicou muito a gente, mas agora é olhar para frente, bola para frente, já temos o jogo domingo contra o Bahia, ganhar ele e torcer para que os resultados sejam favoráveis, que a possibilidade é difícil, mas ainda tem de entrar na Libertadores. Você acha que o Grêmio pecou em jogos decisivos, Jeromel? Contra o São Paulo na Arena e agora essa sequência de 2 jogos, o Cruzeiro na Arena e o Corinthians fora? O Grêmio o quê? Desculpa. Pecou. Errou em momentos decisivos na hora de garantir a classificação? Não, muito pelo contrário. A gente teve série de jogos aqui que foram decisivos, que a gente precisava ganhar e ganhamos, e fora de casa também. A gente sempre lutou do começo ao fim, fizemos jogos maravilhosos. Aí, o Cruzeiro, o primeiro tempo, foi muito bom. Só que futebol é isso daí, não dá para ganhar todos. A gente estava numa boa crescente, começamos a encaixar o time, a fazer gols, que estava todo mundo reclamando que o Grêmio não fazia gols. Começamos a fazer, mas aí veio 2 jogos que infelizmente as coisas não deram tão certo para a gente, mas é bola para frente agora. E o que não deu certo, precisamente, Jeromel? O que vocês analisam desses 2 últimos jogos, que foram 2 derrotas, que não deu certo e que não pode se repetir para esses 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro? São detalhes. Eu creio que a gente estava numa boa crescente, o time estava bem e contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, que é o primeiro colocado e o terceiro, você não pode dar brecha, não pode vacilar, porque senão eles matam o jogo. E a gente no escanteio, tiramos a bola, sobrou para um, chutou, defendeu, bateu, sobrou. Primeiro gol do Cruzeiro, segundo contra-ataque de escanteio, são momentos pontuais que a gente já tinha acertado, não tínhamos tomado mais gol assim, mas que com jogadores de qualidade que eles têm, eles fazem os gols. Então agora é trabalhar para não acontecer novamente. E é evidente que o Jeromel quer ganhar no fim de semana, né, Jeromel? Óbvio, né? Não pode ser diferente, né? Até porque assim, o Grêmio, nem tem opção com a questão das nossas matemáticas, tá? Eu já fiz uma outra matemática, sim, né? Porque assim, ó, tipo, se o Inter ganhar do Palmeiras, o Inter vai a 66. Certo. E o Grêmio está matematicamente fora da Libertadores, de qualquer chance. Então, tipo, isso implica numa questão de rivalidade agora, que o Inter pode matar o Grêmio no final de semana. Então, mas claro, o Jeromel visa a questão da vitória, o Grêmio tem grandes condições de ganhar do Bahia, que está em desespero contra o rebaixamento, mas a gente sabe, né, que equipe brigando pelo rebaixamento dá para esperar tudo, né? E o Bahia não vai ser diferente na Arena Fonte Nova, com a torcida tem comparecido. Foi assim no final de semana contra o Atlético Paranaense, derrota também, mas a torcida estava lá, então o Grêmio não deve ter vida fácil não, mas já mostrou e já jogou bola, que tem condições sim de vencer onde for jogando contra o Bahia. Então quem sabe o Grêmio busca mais 3 pontos aí para chegar vivo. E só para não dizer que não, falamos do Internacional, o jogo será em Chapecó mesmo. Chapecó, né? Onde tomou 5 a 0. Uma lembrança. Né? Uma lembrança boa, né, para os colorados. Então, última rodada em Chapecó, confirmada pela CBF. Jogo contra o Figueirense, que perdeu o mando de campo. Né? O Inter tentou trazer para Caxias o jogo. Na verdade, o jogo foi comprado por um grupo de empresários que vendeu a partida e comprou do Figueirense, com renda e tudo mais. E colocou em Chapecó. A CBF acabou vetando Caxias por entender que estava trocando o mando de campo, por trazer pelo estado do visitante, né? Então, fica Chapecó mesmo. O Internacional neste ano mesmo usou muito Caxias do Sul como exatamente, sede, né? Exatamente. Mas daí não deu agora, porque aí realmente eu acho também, né, entendo como vem pro estado, né? Então, passa a ser mandante do visitante. Então, a CBF acabou vetando e confirmou Chapecó mesmo, última rodada, Inter e Figueirense em Chapecó. Corinthians ganhou mais uma, né? É fácil, né, cara? Eu nunca vi o Corinthians perdendo no tapetão. No campo. Será que elas vão estar vivos o dia que acontecer isso? Tomara, né? Nunca vi o Corinthians perdendo o tapetão, ganhou o caso Petros aí do Pagranal, chora. Chora. E eles debocham. Bom, ficou por isso mesmo. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativo, para ver o que vai acontecer neste fim de semana. A semana promete. Eita, nós. Até amanhã. Abraço.